Fala pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos. Vamos começar essa live, gente, trabalhando sistema de equações, tá bom? Sistema de equações. A gente vai utilizar os métodos da soma, né? O método da substituição e o método da comparação. E depois a gente vai classificar o sistema. Se ele é possível e determinado, sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado e sistema impossível, beleza? Então, sistema de equações. Certo? A gente já vai direto, gente, na resolução dos sistemas, tá? Não vou pegar probleminhas, não. A gente vai direto fazer mesmo a conta, já ir para a batalha. Tranquilo? Eu tô um pouquinho rouco, vocês me desculpem aí, realmente, porque eu não sei como é que sai a voz aí. Seja bem-vindo aí ao Kaique. Valeu, Kaique. Ao Reivas Aliud, quem está entrando aí agora? O César Miller, a Isabela. Bem-vindo aí, boa noite. Sou o professor Marcos Galvão. Quem puder me seguir depois da live, depois, né, gente? Se você gostar, claro. Tá bom? Me segue aí. Vamos começar a resolver sistema de equações com duas incógnitas do primeiro grau. Tranquilo? Então, ó, x mais y é igual a 63. E a outra equação, y é igual a x menos 45. Olha lá. Pessoal, muitos alunos no geral, né, faz um tempinho já, bastante tempinho que eu dou aula, vai fazer quase 20 anos que eu dou aula. Galera, o pessoal tem muita dificuldade para saber como que começa um sistema, certo? Então aqui, ó, esse sistema, por exemplo, ele não está no esquema de, seja bem-vindo aí que está chegando, acho que é do oitavo. Isso é matéria de que ano? É do oitavo ano, oitavo e nono ano. É o oitavo ano, na verdade, tá, gente? Beleza, pessoal? Olha só. Então aqui, ó, o que eu posso fazer nesse sistema para resolver? Aqui, nesse formato aqui da equação de cima, está no esqueminha, ó, x mais y, as letrinhas estão do lado esquerdo da igualdade e o número está do lado direito, né? Geralmente a gente deixa assim para poder começar, tá? Então essa equação aqui de baixo, eu só vou colocar o x aqui para o primeiro membro, então fica assim na verdade, ó, x, a de cima eu copio, ó, x mais y igual a 63, certo? Tranquilo? E a de baixo, a única coisa que eu vou passar o x que está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro, trocando o sinal, tá, gente? Aí ele fica aqui, ó, fica menos x, ó, o y está positivo, ele fica positivo mesmo. Vai ser igual a menos 45. Pessoal, olha só, seja bem-vindo aí quem está chegando, gente, tá bom? Eu sou o professor Marcos, a gente está resolvendo o sistema. Olha só, então, o que eu fiz aqui, gente? Eu só passei o x para cá, primeiro membro negativo, e mantive aqui. Então, está aqui. Já vou falar para vocês, gente. Se tiver sinais opostos e mesmo coeficiente aqui no caso, ó, aqui é menos e aqui é mais. Todos os sistemas, gente, todos, olha só, presta bem atenção, todos os sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, vocês podem fazer pelo método da adição, da substituição, da comparação, tá bom? Pode até adaptar para poder fazer. Aqui já está no jeitinho, gente, mas se não tivesse, você poderia adaptar. Então aqui, ó, aqui está menos x e aqui está mais um x. Então eu posso fazer pelo método da soma. O método da soma, gente, você vai passar um traço aqui, ó, se você quiser, claro. Coloque esse maisinho aqui, eu costumo colocar aqui para o aluno entender que é o método da soma. Aí você vai somar na vertical, ao invés de somar na horizontal, substituir, não, esse aqui é o método da soma. Você vai somar na vertical, olha a setinha que eu estou fazendo aqui, ó, certo? Você vai somar na vertical. Então você vai fazer aqui. Ou a intenção do método da soma, vou ir embora. Professor, até. Valeu, pessoal. Quem tá ficando aí, beleza? Quem puder me seguir, me segue, tá, gente? Então, aqui, ó. Fazer pelo método da soma. Vou somar na vertical. Então, vem comigo, ó. Mais um x menos um x, esse aqui vai cancelar. Beleza? Vai cancelar, vai dar zero. Nem vou colocar. Tranquilo? Depois a gente vai classificar. Por que eu já estou aqui e não estou classificando?
Porque eu já sei que esse sistema vai dar possível e determinado. Porque aqui vai dar, gente, ó, 1y mais 1y dá 2y. Então, fazendo pelo método da soma, você soma na vertical, fica desse jeito. Agora aqui, ó, 63 menos 45, dizer aqui a conta vai dar, tira aqui, empresta, 5 vai 1, 13 dá 8, 18. Beleza, gente? Certo? Então, ó, 2y é igual a 18, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Situação normal de equaçãozinha, tá? Vou fazer direto, tá, gente? O 2 passou dividindo, 18 dividido por 2 dá 9. Então, eu encontrei um valor único para y. Agora, eu substituo na equação que eu acredito que seja mais fácil, e pronto, né? Vou substituir essa de cima aqui, ó. Então, o valor do y é 9. Então, vou pegar essa equação aqui, ó, x mais y é igual a 63, certo, gente? Você poderia pegar outra também, tranquilo. No lugar de y, eu vou colocar 9. Então, x mais 9 é igual a 63, beleza? O 9 está somando o x, ele vai passar para o outro lado subtraindo. 63 menos 9. Beleza? X bem-vindo aí, ó, 54 e 9. Ó, já colocou até no par ordenado aí, certinho, ó. O 02, o dazinho, ó, já acertou já. Eita, tava precisando. É isso aí, então fica aí comigo. Então, ó, x vai dar, ó, gente, 63 menos 9. Tira 10, depois põe 1, né? Então, dá 53, põe 1, 54. Então, a solução desse sistema, gente, ficou dessa maneira aqui, a solução. Como é o xy, gente, é um par ordenado, né? Eu vou colocar dessa maneira aqui, a solução é o par ordenado. O par ordenado, o próprio nome já diz, ó, é o par porque tem 2. E ordenado porque é a ordem xy. O x primeiro, depois o y, beleza? Tem que colocar entre parênteses. Tranquilo? Eu vou classificar esse sistema, gente. Eu encontrei uma única solução para o x e uma única solução para o y. Então, foi um sistema possível, eu consegui resolver, e determinado, né? Olha lá, o x e o y tem apenas um valor. Tranquilo? Sistema possível e determinado. Certo? Se quiser tirar um print aí, tira um print. E eu estava estudando isso para a prova que teve hoje. Ó, sacanagem, hein, o pessoal aí, ó. Poxa vida, hein, se pegasse um dia antes. Mas, ó, vamos supor que você tenha ido mal. Tomara que não, né? Mas aí já tá uma revisãozinha aqui. Beleza, gente? Tira um print aí se quiser. Vamos para outro sistema agora para a gente poder resolver. Certo? Agora, esse próximo sistema, gente, vamos resolver pelo método da substituição. Beleza? Tirou um print aí, eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Certo, gente? Ó, tranquilo? Então, vou passar aqui. Quem quiser, né, e puder me seguir para ajudar, gente, ajuda muito, tá? Porque é difícil, né? A gente tá o dia inteiro aí, chega aqui e ainda faz uma live. Então, espero que vocês possam me ajudar aí, tá? Me segue aí. Então, mais um sistema aí, gente, olha só. X mais Y. Então, esse que a gente acabou de resolver, quem está no começo da live aí, a gente resolveu esse sistema pelo método da soma, tá bom? E aqui o próximo vai ficar menos 5y igual a 14. Beleza? Vamos resolver então. Olha lá, o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então tá aqui, gente, ó. Aqui já está no esquema. X mais y igual a 2. O pessoal tá seguindo aí, ó. Valeu, pessoal. Chique, hein? Pessoal, então aqui, ó. X mais y igual a 2. 3x menos 5y igual a 14. Vamos resolver pelo método da substituição. Então, você vai escolher uma equação. De preferência, a gente escolhe a equação mais simples para isolar a letra. Então, eu vou escolher essa de cima aqui, certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou escolher isolar o x. Então, se eu vou isolar o x vai ficar sozinho. Esse y que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então, onde tiver x, eu vou colocar 2 menos y. Beleza, gente? Pelo método da substituição. Só que esse valor de x eu não posso colocar nela mesma, nessa equação mesmo. Eu tenho que colocar o valor de x, que é 2 menos y, na outra equação, certo?
Então, essa outra equação aqui, gente. Então, eu vou pegar ela aqui, eu vou copiar, né? Não pode ter preguiça. A preguiça é inimiga mortal da matemática. Então, aqui. Beleza, gente? Então, eu peguei a equação de baixo. No lugar de x aqui, eu vou substituir com 2 menos y. E um detalhe, gente. Toda vez que você for substituir alguma letra que tiver dois termos, coloca parênteses, tá bom? Então, aqui, ó, aqui é 3 vezes x. Só que o x é 2 menos y. Então, é 3 vezes x. X é 2 menos y. 2 menos y. Beleza? Fecha parênteses. Agora, gente, eu continuo a sequência aqui da equação. Ó. 3 vezes x, o x é 2 menos y, coloquei aqui. Na sequência tem o quê? Menos 5y igual a 14. Então, continua a sequência. Menos 5y igual a 14. Olha lá. Beleza, gente? Então tá. Aí o que eu vou fazer agora? Gente, importantíssimo aí a regrinha de sinais, né? Não pode errar de jeito nenhum a regrinha de sinais. Então aqui, ó, distributiva, certo? Então vamos fazer distributiva. Bem-vindo aí que está chegando e ensina MMC, por favor. MMC, beleza. Eu vou fazer mais uns daqui, eu vou tentar ver se eu consigo. Eu vi isso na escola ontem, vai cair na prova. Ó, chique então, hein? Ó, o Everly Louis Jr. vai cair na prova, então aproveita aí. Então, gente, vou fazer a distributiva aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais com menos dá menos. Aqui mais com mais dá mais, tá, gente? É que eu fiz direto, porque quando é positivo eu nem dou muita atenção, não. Ó. Mais com mais dá mais, 3 vezes 2, 6. Mais com menos dá menos, 3 vezes y, 3y. Número, quando multiplica a letrinha, é só grudar. E o resto da equação eu copio aqui normalmente, beleza? Olha lá, igual a 14. Pessoal, agora, ó, termos semelhantes aqui, ó. Eu tenho menos 3y e menos 5x. Menos 5y. Então, eu vou somar essas dívidas, gente, ó. Você deve 3y e deve 5y, você deve ao todo 8y, tá bom? Então, dívida a gente soma também. O 14 eu copio normal. E esse mais 6, gente, vai para o outro lado menos. Sinal trocado. Não pode errar sinalzinho, beleza? Menos 8y é igual... Gente, 14. Você vai tirar 6 do 14, vai ficar 8. Ó, e eu não gosto, eu tenho toque que vê esse número aqui negativo. Eu já vou multiplicar tudo por menos 1, tá, gente? Eu tenho toque, já multiplico antes. Então, aqui ficou 8y é igual a menos 8. Quando você multiplica por menos 1, gente, você troca o sinal de todo mundo, tá? Sem medo. Olha lá, 8y é igual a menos 8. Estava estudando isso hoje. Isso aí, mínimo múltiplo comum, MMC. Estou indo para a escola. Escalonamento. Estou indo para o escalonamento. O escalonamento é legal, hein? Você só trabalha os coeficientes. Então, aqui, gente, y. Olha, eu tenho, quem falou escalonamento aí, eu tenho um exercício aqui de escalonamento. Se puder procurar, tá? Ele é bem pausado. Então, gente, continuando aqui, ó. O 8 estava multiplicando, passou dividindo. Pessoal, quem puder, me siga aí, tá bom? Então, gente, achei o valor do y, ó. Menos com mais dá menos. 8 dividido por 8 dá 1. Então, gente, o y deu menos 1, certo? Ficou um pouquinho comprido, mas tranquilo. Agora, eu vou pegar a equação que eu acredito que seja mais simples e substituir para achar o x. Aí, é claro que é de cima, né, gente? E aqui dá para fazer, ó. A primeira equação está assim, x mais y é igual a 2, beleza? O y é menos 1, então eu coloco. Então, x menos 1 é igual a 2. X, olha lá, o x ficou meio estranho aqui, ó. Olha lá, o menos 1 passa para o outro lado somando, tá, gente? Então, ó, x é igual a 3. De novo, gente, ó, encontrei um valor apenas para x e um valor apenas para y. Então, o sistema, ele é possível e determinado. Eu vou colocar a solução aqui, ó. Como está em função de x e y, é o par ordenado, gente. 3 primeiro, que é o x, né, coordenada, depois o menos 1. Beleza? Olha lá. Agora, o sistema. Vamos classificar o sistema. O sistema é sistema possível e determinado. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos fazer mais um aqui. Ó.
Deixa eu ver, comparar. Vou fazer um outro sistema que a gente vai classificar, tá bom? Eu não tô com 3 para fazer. Faz um com técnica de adição. Então, ó, aqui, ó, esse aqui, ó, olha aí, ó, Duda Ersodes, esse aqui eu fiz pelo método de adição, ó, gente. É uma pena que, né, não dá para controlar aí quem vai entrar na hora certa na live. Quem pode me dizer para que serve essa conta? Ah, essa conta serve para muita coisa, amigo. E mesmo porque a matemática ela ajuda a gente no desenvolvimento do raciocínio, né? Ela ajuda a gente, a pessoa que tem um raciocínio bom de matemática, de cálculo, ela consegue resolver literalmente muitos problemas. Ela tem desenvoltura para poder resolver problemas. É uma pessoa mais ativa, ela consegue, né, sacar as coisas fácil, ela desenvolve as coisas, né? Mas vai muito além disso também, beleza? Essa afirmação aí não é válida não, tá? Mas a opinião é opinião, então... Aqui, ó, o próximo, 3x menos 2y, e tem muita coisa que a gente aprende na escola que de fato a gente não vai usar na vida, né? Mas vai saber. Então aqui, ó, menos 6x mais 4y é igual a menos 10. Beleza? Gente, olha aqui, ó. Aqui eu já deixei aqui no esquema, para quem a Duda aí falou, pessoal, para poder resolver o método da soma. Ó, eu resolvi esse aqui pelo método da soma, tá, gente? Então, dê uma olhadinha aí. Agora, esse aqui eu vou resolver pelo método, deixa eu ver. Eu vou fazer pelo método da soma também, para você ficar aí atento, tá? E depois a gente vai classificar, beleza? Então, olha aqui. 3x menos 2y é igual a 5. Menos 6x mais 4y é igual a menos 10. Para eu poder cancelar pelo método da soma, eu tenho que escolher uma equação e multiplicar por algum número que vá cancelar. No caso da primeira aqui, cadê? Na primeira aqui, gente, já estava preparado aqui o x positivo e o x negativo. Aqui não, aqui eu tenho que multiplicar essa equação de cima, o que está mais fácil fazer, pegar essa equação de cima aqui e multiplicar por 2, ó. Aí vai cancelar o 6x com menos 6x. Então, vou fazer isso, a equação de cima, eu vou multiplicar tudo por 2, beleza? Então, vem comigo. 3x vezes 2 dá 6x. Menos 2y vezes 2, menos 4y. Igual, o outro lado também, 5 vezes 2, 10. Tranquilo? Olha lá, certo? Agora, a equação de baixo, gente, eu vou copiar, porque eu só fiz a adaptação, né, de cima, porque agora está no esquema aqui, ó. Aqui esses dois vão cancelar, só que vai acontecer uma coisa a mais. Por isso que eu estou aproveitando, gente, classificando o sistema, certo? Então, presta bem atenção, quem já está estudando aí classificação de sistemas em sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado e sistema impossível, isso aí vai ajudar vocês, tá? Então, aí eu costumo passar esse traço aí, lembrando, quando você faz pelo método da soma, você vai somar na vertical, tá bom? O professor precisa colocar essa setinha, essas coisas? Não precisa, gente, mas eu gosto de colocar aqui para o máximo de pessoas poderem entender, beleza? Então tá. Olha o que vai acontecer aqui, gente. Geralmente eu corto aqui e nem coloco nada. Eu faço aqui, isso aqui deu 0, nem coloco. Mas aqui, no caso, eu já estou visualizando que vai cancelar tudo. Então, vou colocar dessa maneira aqui, ó. 6x menos 6x vai dar 0x. Isso aí, alguém falou aí, ó. Sistema possível e indeterminado, ó. Menos 4y mais 4y vai dar mais 0y, né? Porque vai cancelar, vai dar 0. Gente, e 10 menos 10 vai dar 0. Olha o que aconteceu. Presta bem atenção agora, gente. Para qualquer valor que eu jogar aqui para x, e para qualquer valor que eu jogar para y, o resultado vai ser 0. Vamos pensar. Se o x for 4, 4 vezes 0 vai dar 0. Se o y for menos 410, menos 410 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, qualquer valor que você colocar para x e para y aqui, eles estão multiplicando por 0. Então, vai resultar em 0. Então, quando isso acontece, o sistema
é possível e indeterminado, certo? Então, qual que é a solução? Infinitas soluções, beleza? Infinitas soluções, infinitas soluções, não dá para saber porque são infinitas soluções. Você nem precisa colocar isso aqui, escrever infinitas soluções, só estou escrevendo para ficar certinho, beleza? Tranquilo, gente? Estou entendendo tudo. Ó, tomara que sim, hein? Chique. Gente, se quiser, tira um print aqui que eu vou colocar um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Para a esquerda, aliás, né? Olha lá. Gente, beleza? Aqui então, ó, sistema possível e indeterminado, certo? Porque aqui deu 0, 0, 0. Quando isso acontecer, gente, você já tem que olhar antes, tá? Olhe antes, porque se colocar isso aqui pro professor e colocar isso aqui, o professor já vai saber. Esse cara tá sabendo. Você está usando o método da adição? Sim, usando o método da adição. Na escola isso parece absurdo. Eu não sei o comportamento do Bruno aí. Ô, Brunão, como é que você... Bruno, né? Como é que você é na escola? Você é bagunceiro ou não? Sabe por quê, gente? Porque aqui o pessoal tá focado aqui no exercício, aí entende, né? Mas na escola, às vezes, o cara é um capeta, né, cara? Vamos ser sinceros. Pessoal, mais um sistema então aqui, beleza? E quando vai ser um sistema não possível? Opa, existe isso? Sistema impossível. Existe sim, vou fazer um agora, beleza? Olha só, gente, se vocês puderem aí me seguir, tá bom? Tem bastante vídeo sobre vários conteúdos aí. Vamos fazer um que seja um sistema aí. Ó, tá passando um negócio aqui, um carro. Tomara que não esteja atrapalhando minha voz. Tá passando um carro com som alto aqui. Gente, vamos fazer esse sistema agora aqui, que eu vou responder a pergunta aí do pessoal. Ó, 2x mais 6y é igual a 8. Gente, terminando esse sistema aqui, que aí eu já fiz um de cada, já fiz um sistema possível e determinado. Aliás, fiz um sistema possível e indeterminado e agora eu vou fazer um impossível. Mas eu vou explicar para vocês por que é impossível. Depois a gente pode fazer os conteúdos que vocês forem pedindo aleatoriamente aí, tá? Dentro do possível. Então, lá, 2x mais 6y igual a 8. Quem puder me siga. X mais 3y igual a menos 10. Beleza? Pessoal, eu vou forçar aqui o sistema de soma de novo, porque vocês vão ver, ó, quando faz pela soma, olha aqui, vou chegar aqui nesse cantinho, quando faz pela soma, você vê que fica bem visível aqui, fica bem entendível a solução, porque qualquer valor de x vezes 0 é 0, qualquer valor de y vezes 0 é 0. Então fica visível, eu vou fazer então a mesma coisa, pelo método da soma aqui. Eu olho as duas equações, aí o aluno pensa assim, professor, essa aqui, ó, a equação de cima dá para simplificar tudo por 2, certo? Aí o outro chega e fala assim, não, professor, essa aqui de baixo dá para multiplicar tudo por 2. Exatamente, gente, ó, cada um vai ter uma visão, certo? Mas o importante, o foco seu, o que é? É tentar cancelar tudo que você puder aqui, beleza? Então eu vou escolher, gente, pegar essa equação de baixo aqui e multiplicar tudo por 2, tá? Então a equação de cima vai ficar a mesma coisa, então vou multiplicar tudo por menos 2, aliás. Tranquilo? Ó, menos 2. Multiplicar por menos 2. Para poder cancelar, certo? Então vem comigo. Ó, de cima não vou fazer nada, tranquilo? Vou copiar. 2x mais 6y é igual a 8. A de cima não fiz nada. Agora de baixo, gente, vou multiplicar tudo aqui por 2. Menos 2. Ó, então, ó, menos 2 vezes x menos 2x. Tranquilo isso, gente? Ó, tem que ter uma base um pouquinho dessas contas, tá? Se você já está no 8º ano, então você tem uma base. Mas não vai dar para anular, porque vai somar. Não, vai dar para anular sim. Só fica aqui comigo que eu vou te explicar. Confia em mim. Então aqui, gente, ó. Menos 2x vezes 3y dá menos 6y. Fica comigo aqui que eu vou explicar para você. E aqui, menos 2 vezes menos 10, gente, ó, menos 2 vezes menos 10. Menos com menos dá mais, 2 vezes 10, 20. Ficou dessa maneira, certo? Fica aqui comigo. Então, gente, agora a gente vai fazer pelo método da soma, conforme eu havia falado. É o melhor método para poder classificar o sistema. Então, tá aqui, ó, método da soma. Como eu disse antes, né, o método da soma, a gente soma na vertical, coloca a setinha, né, gente, fazer bem feitinho. Olha lá, vou somar na vertical.
Então tá, alguém falou assim, mas vai cancelar tudo. Mas olha só, vamos fazer desse jeito para você entender, ó. 2x menos 2x dá 0x. E esse 0x, gente, é 0 vezes x, ó. Vou pôr pontinho aqui. Mais 6 com menos 6 dá mais 0y. Né, gente? Mais 0y ou menos 0y, não importa. Tudo dá 0. Igual, agora eu vou fazer essa soma. 8 mais 20 dá 28. Agora que a gente vai analisar, pessoal. Então, se você já tem que analisar antes, não pode chegar aqui cortando. Analisa. Opa, você já visualizou que isso aqui vai dar um sistema impossível. Por quê? Porque você conseguiu cancelar todos aqui, né, a parte aqui do primeiro membro, só que do outro lado deu uma coisa, deu um número que não é zero. Então aqui, ó, x vezes zero, qualquer número que você der para x vai ser zero. Qualquer número que você der para y vai ser zero. Então, como que o resultado aqui, você pode pegar qualquer número para x ou para y, porque eles estão sendo multiplicados por zero, gente. Isso aqui tudo no primeiro membro vai dar zero. Como que isso pode ser igual a 28? Então, isso é um absurdo. Se é um absurdo, é o sistema impossível. Qual que é a solução? A solução é vazia. Certo? E o sistema? O sistema é impossível. Tranquilo? Isso, impossível. Aí o Bruno Abreu falou, é isso mesmo, é impossível, tranquilo? Mas você tem que saber fazer essa análise. Ó, no caso aqui, gente, qualquer número que eu multiplicasse o x ou y, ou eu desse por x ou y, ia dar zero. Então o sistema é possível indeterminado. Por quê? Não dá para saber qual é o valor. Qualquer valor x e y. Agora aqui não. Qualquer valor para x vai dar zero, qualquer valor para y vai dar zero. Como que o resultado vai ser 28? Tranquilo? Então é isso, gente. Sistemas aí, tá aí. Se quiser tirar um print, ó, tira um print aí. Agora, se quiser, alguém pediu um conteúdo aí. Qual o conteúdo que foi que teve um aluno aí que pediu um conteúdo. Qual foi o conteúdo que pediu? Pessoal, bem-vindo quem está chegando aí. Eu sou o professor Marcos. Se vocês puderem, me siga aí, tá bom? Eu fiz aqui sistemas, se já puderem tirar print, tá, gente? Eu fiz sistemas. Resolvi sistemas pelo método da soma, pelo método da substituição. Não dá para escolher um valor aleatório de x para achar y e depois isolar. Não dá para escolher um valor aleatório de x, ó. Quem está falando isso aí, ó? Nesse caso é o Eucasco. Olha só, aqui, qualquer valor que você der para x, ele vai dar zero, porque está sendo multiplicado por zero. Qualquer valor que você der para y, vai dar zero. Então, aqui, de qualquer forma, qualquer valor que você... aleatório mesmo. Qualquer valor que você der para x ou y vai dar 28, não tem como. E aqui? E aqui no caso, ó. Qualquer valor que você der para y vai dar zero. E qualquer valor para x vai dar zero. Então, não tem como determinar. Você pode dizer, mas qual que é a solução? Qual que é o valor do x? Não dá para determinar. É impossível. Tem vários valores. É infinito, ó. Infinitas soluções. Entendeu? Cheguei agora, minha prova foi ontem e caiu exatamente isso. Era o método da substituição. Assistam também no YouTube. Ô, gente, eu pedi para vocês, eu vou virar a folha, tira um print, eu vou virar a folha e vocês peçam aí um conteúdo aleatório aí que vocês estão tendo dificuldade, dentro do possível eu vou ajudar, tá bom? Uma pessoa aí pediu MMC. Faz volume, MMC, estou estudando essa desgraça, não aguento mais. Faz volume aí, por favor. Ó, eu vou fazer volume, depois MMC. Tranquilo? Volume tem dificuldade. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, ó, sistema de equações. Vamos lá, então. Ah lá, então, aí cada um pede uma coisa difícil, gente. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer volume de um sólido, depois eu faço o MMC, beleza? Tranquilo, gente? Porque não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu queria, mas não dá. Ó, vamos lá então para volume, tá, gente? Volume. Volume dos principais sólidos, tá? Nada muito complexo, porque aqui é para entender mesmo de fato volume. Tranquilo? Vamos lá, vamos ao volume do cilindro, direto, olha lá, em equação, MMC. Então vamos lá. Item A. Ó, por exemplo, você tem aqui ó, um cilindro. Gente, cilindro equilátero. E eu já vou pegar um pouquinho naqueles que são
que são os nomes que determinam bastante coisa, né? Alguém já ouviu falar em cilindro equilátero, gente? Quem já ouviu falar? Comenta aí se já ouviu falar. E o que ele é? Cilindro equilátero. Equilátero. Se tem um problema, falando, calcule o volume do cilindro equilátero. O que quer dizer esse cilindro equilátero? Alguém sabe o que quer dizer esse cilindro equilátero? Então, ó, eu tenho o cilindro aqui, ó. Quando fala que é cilindro equilátero, gente, quer dizer que a altura do cilindro é igual ao diâmetro, tá bom? Então fique esperto, gente, porque esses nomes nas questões eles não colocam à toa. Então se pediu para calcular o volume de um cilindro equilátero, quer dizer o quê? Que a altura, vou colocar aqui do lado, ó, gente, quer dizer que a altura é igual ao diâmetro. Ó, a altura é igual ao diâmetro, certo? Beleza? É um cilindro com todos os lados iguais. Não são lados não, tá, gente? É a altura. Ó, cuidado com essas nomenclaturas, tá, gente? A altura vai ser igual ao diâmetro. Ó, o diâmetro tá aqui. Beleza? Como que eu calculo o volume de um cilindro equilátero? Vai ser o volume, vai ser a área da base. Ó, a área da base, gente, a base de um cilindro é o círculo, né? A área da base vezes a altura. Beleza? Então vamos supor que nesse cilindro aí, ó, nesse cilindro que eu desenhei, o raio seja igual a 4 centímetros. Por exemplo, tá bom, gente? 4 centímetros. Certo? Com base redonda. Ou com base redonda. Pessoal, bem-vindo aí que está chegando. Então, olha só, vamos calcular o volume de um cilindro. Olha o detalhe aqui, gente. Eu vou até grifar de vermelho. Um cilindro equilátero. De novo, quem está chegando agora aí, a gente vai calcular o volume de um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? É o detalhe aqui, gente. A altura é igual ao diâmetro. Mas para calcular o volume, é a área da base vezes a altura, né? Então lá, volume vai ser igual. Gente, a área da base, a base de um cilindro é um círculo, certo? A área da base é um círculo. Então a fórmula da área do círculo é π R ao quadrado, tranquilo, gente? R ao quadrado, vezes, então a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura. Beleza? Então o volume vai ser igual. Vamos considerar o π como 3,14, tá? Então, 3,14 vezes o raio. Gente, o raio ele falou que é 4, então 4 ao quadrado, fazer bem passo a passo. 4 ao quadrado. E vezes a altura. Aí o aluno chega assim e fala assim, mas professor, você não deu a altura aqui. Mas o cilindro ele é equilátero, então o diâmetro é igual à altura. Professor, mas você não deu o diâmetro também. Mas se o raio é 4, gente, ó, se o raio é 4, olha lá, se o raio é 4, o diâmetro é 8. Se o diâmetro é 8 centímetros no caso, a altura também vai ser o quê? 8, porque é um cilindro equilátero. Então são essas sacadinhas que faz a diferença, beleza? Então a altura aqui é 8. Por quê? Porque é um cilindro equilátero, o raio é 4, o diâmetro é 8. O diâmetro é igual à altura, beleza? Acabou o exercício. Só fazer continha agora. Então, 3,14 vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 8. Tranquilo? Vamos para cá. Então, aqui, gente, o volume vai ser... Aproveitar aqui e fazer uma multiplicaçãozinha de número decimal, né, gente? Ó, 16 vezes 8, vou fazer aqui. Vou fazer 16 vezes 8 de cabeça, tá, gente? Então vai ficar 3,14 vezes... Ó, 16 vezes 8. 10 vezes 8 é 80. 6 vezes 8 é 48. Então, ó, 80 mais 48, 128, certo, gente? 8 vezes 16. Então, vai dar 80 mais 48. 128. Pessoal, eu não consigo fazer de cabeça, então faz lá normal, tá? Tranquilo. Então agora vai dar aqui, ó, 3,14 vezes 128. 128 vezes 3,14. Gente, toma cuidado, a multiplicação com número decimal, a vírgula só vai ser considerada lá no final da conta. Então, ó, vou fazer meio rapidinho aqui, ó, 4 vezes 8, né, 32. Se eu errar aqui, vocês me falem, sobe 3. 4 vezes 2, 8 mais 3, 11. Sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Beleza?
mais. Agora é o 1. O 1 é neutro, né? Então vai multiplicar, vai ficar o próprio número ali. E mais aqui o 3. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. E 3 vezes 1, 3. Olha lá. Beleza, gente? Dá 2, 9. Aqui vai dar 9 mais 2, 11. Sobe 1. 10. Sobe 1. E 4. Agora que você terminou a conta, você considera que só tem duas casas depois da vírgula. Duas casas aqui, então. Então, o volume vai ficar 401,92 centímetros cúbicos, gente. Então, olha só. O volume de um cilindro equilátero está aí. Né? Volume é a área da base vezes a altura. Tranquilo, gente? Seja bem-vindo quem chegou agora aí. Tranquilo? Beleza? Agora lá, MMC. Alguém pediu MMC aí, né? Pessoal, MMC é um assunto que tem... MMC, mínimo múltiplo comum. É um assunto que tem muitas maneiras de fazer, ó. MMC. Certo? Dá para usar frações equivalentes, dá para usar o método de cruzar, então eu vou fazer várias maneiras aqui, tá? Eu estou tentando ajudar aí um pouquinho de cada um, gente. É difícil aqui, tá bom? Então seja bem-vindo quem está chegando aqui. Já fiz volume, ó. Para quem está chegando agora na live aí, gente, ó, eu fiz volume aqui. Mais para frente aqui, ó, eu fiz sistema de equações, olha só. Sistema de equações, beleza? Então agora eu vou fazer MMC que o pessoal também pediu, tranquilo? Então peço o seu conteúdo aí, pelo menos umas duas questõezinhas eu vou fazer. Então aqui, gente, ó, MMC. Eu vou colocar aqui, já logo de cara, ó. 1/4 mais 3/7 mais 2 sobre 28. Pessoal, já vou dar umas dicas para vocês aí, ó. Olha só, presta bem atenção. Para economizar tempo, se você está calculando lá a soma de frações de denominadores diferentes, se você perceber, olha só, se você perceber que o maior denominador ele é múltiplo dos outros todos os denominadores, então ele vai ser um mínimo múltiplo comum, tá, gente? Então é a dica. Se você perceber que o maior denominador ele é múltiplo de todos os outros denominadores, então ele é o MMC. Com isso você já ganha tempo. Então, ou seja, 28 é divisível por 7, que é divisível por 4, que é divisível por ele mesmo. Então, ó, o 28 já vai ser o MMC, beleza? 28. Mas vamos supor que você não tem essa visão, você não lembra. Aí, gente, você vai pegar os denominadores, separar por vírgula, ó. Olha o que você vai fazer. Pegar os denominadores, separar por vírgula. Ó, olha que trampo, que se você não tem essa dica, gente, você ganha muito tempo. Olha o tanto tempo que a gente vai perder. Se você já sacou que o 28 é múltiplo do 7 e do 4, você já poderia colocar 28 que já estava fazendo. Mas se você não tem essa visão, tem que calcular o MMC dessa maneira. Olha lá. E agora eu vou dividir do lado direito da barrinha, gente, só pode vir número primo. Vamos lembrar aqui quais são os números primos. Vamos lá, os números primos. O que são números primos? São números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ó. O 2, o 3, o 5, o 7. Quem mais? O 11, o 13, 14, 15, 16, 17, 19. É bom saber o máximo de números aqui que você puder, tá, gente? 23, tá bom. 23, certo? Então, o que é número primo? O número é primo quando ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Percebe aqui que esses números, quem que divide o 11? Somente o 1 e ele mesmo. Quem que divide o 7? Somente o 1 e ele mesmo. Então, isso são números primos, beleza? Então, aqui, eu vou dividir pelos números primos. Se tem número par, gente, eu sou obrigado a começar com 2, tá? Tem que ter uma ordem aqui para não virar bagunça. Então, ó, vou dividir. Cada número desse aqui eu vou dividir pelo número primo. Então, 4 dividido por 2 é 2. O 7 não é divisível por 2, copia. 28 por 2 vai dar 14. Verifica. Tem número par ainda? Continua por 2.
2 dividido por 2 dá 1. Aí a tabuada, gente, tem que estar afiado, porque aqui você não vai colocar essas continhas na chave, né? 14 dividido por 2 dá 7. Mesmo porque mínimo múltiplo comum já é no sexto, sétimo ano. Beleza? Agora aqui, ó, não dá mais por 2. E o 7, gente, o 7 é número primo, ele só vai ser divisível por ele mesmo ou por 1. Aqui não pode vir 1, então é o 7. 7 é primo. Então vai dar 1, 1 e 1. Fazendo essa multiplicação aqui, gente, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Olha lá, eu falei para vocês, né, gente, que ia dar 28. Por quê? Porque quando o maior denominador é múltiplo de todos os outros, ele é o MMC. Beleza? Agora, gente, eu vou passar um traço só. Por quê? Porque todas as frações vão ser o mesmo denominador, 28. Presta bem atenção, gente, agora, porque muitos alunos fazem isso aqui, ó. Infelizmente, muitos alunos, depois que calculam o MMC, eles colocam 1 aqui em cima, mais 3 e mais 2. Mas não é, gente. Você tem que pensar o seguinte. Se você fez uma alteração no denominador de todas as frações, você tem que alterar o numerador do mesmo jeito. Então, o que a gente faz? Era 4 e virou 28. Como que a gente sabe quantas vezes aumentou 4? Divide 28 por 4. Fazendo isso, a gente sabe quantas vezes foi aumentado o denominador e aumenta o numerador na mesma proporção. Ou seja, 28 dividido por 4, gente, dá 7. Então, esse denominador era 4, foi multiplicado por 7, virou 28. Então, eu devo multiplicar o de cima também por 7, para ficar uma fração equivalente. Então, 1 vezes 7, 7. Ou seja, mudou embaixo, tem que mudar em cima. Agora, o denominador aqui era 7, virou 28. Foi multiplicado por 4, ou seja, foi aumentado 4 vezes. Então, para manter o padrão da fração, eu tenho que multiplicar aqui também por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Por isso que a gente fala, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha lá, aqui é 28. Continuou sendo 28, foi multiplicado por 1. 1 vezes 2, o próprio 2. Beleza? Por isso que divide pelo de baixo, você vai descobrir quantas vezes aumentou e multiplica pelo de cima. Agora aqui, gente, ó, 7 mais 12 dá 19. 19 mais 2, 21. Então, deu 21, 28 avos. Certo? Aqui tem um detalhe, gente. Aqui, se eu quiser simplificar essa fração, eu simplificaria, né? Por 2 daria 1 e daria 14. Por isso que no final deu essa simplificação aqui. Então, aqui, ó, dá para simplificar por 3, né, gente? Simplificando por 3 vai dar 7. E aqui vai dar 4. Não, por 3 não, poxa. 21 aqui, ó. Por 3 vai dar 7, por 3 vai dar... Sempre vai dividir por 3, né, gente? 24, 27. Não, por 3 não é não, seu cabeçudo. Assim, gente. Certo? Aqui fica dessa maneira mesmo. Não dá para simplificar, porque 28 não é. Se fosse 27 aqui daria. Então, gente, ficou 21, 28 avos, tá bom? Então, o bizu, qual que é o bizu? Se o maior denominador for múltiplo de todos os outros, ele vai ser o MMC. Ai, dá por 7. Ah, dá por 7 mesmo. Nossa, que lerdeza. Verdade, amigão. É por 7. É o cansaço, cara. É o cansaço. 21 por 7 dá 3. E 28 por 7 dá 4. Certinho. 3 quartos. Beleza? Então, gente, a dica aqui é o seguinte, ó. O maior denominador é múltiplo de todos, ele vai ser o MMC. Beleza? Mais um? B. Agora tem as dicas, né, gente, para quando tem frações, números menores. Por exemplo, aqui, ó, 2 quintos mais 1 oitavo, por exemplo, ó. Você quer somar frações sem tirar o MMC. Você multiplica esses dois aqui, ó, de baixo, ó. Multiplica esses dois aqui, ó. Essa é a dica para não precisar calcular MMC. Então, multiplica os denominadores. 5 vezes 8 dá 40. Já é outro esquema totalmente diferente do outro ali de cima. E aqui, gente, multiplica cruzado também. Só que de preferência, gente, multiplica esse primeiro aqui, tá? 2 vezes 8, 16. Mais, e aqui cruzado também, 5 vezes 1, 5. Então, ó, 16 mais 5 dá 21.
21/40. Então, a dica aí do MMC. Beleza? Tem mais umas dicas aqui, gente, ó. C. Vou pegar item C. Aí depois a gente vai para outro conteúdo. Seja bem-vindo aí, Marcos. Sou do 6º ano do CCC. Aí sim, ó. Ó, os alunos aí do colégio, ó. Ó, gostei. Peguei bem. Seja bem-vindo. Faz volume e capacidade, por favor. Volume e capacidade. Ó, volume, ó. Você, a Mari Souza, que tá chegando aí, eu fiz um aqui, ó. Mas de qual que você quer? Volume e capacidade de qual? Ó, seja bem-vindo que tá chegando aí, pessoal. Por favor, se puder, me siga, tá bom? Eu vou dar só mais um exemplo de MMC, tá bom, ô Marisol? Isso é matemática ou física? É matemática. Matemática, tá bom? Gente, vou dar mais um exemplo aqui de mínimo múltiplo comum, certo? Ó, meio mais 3/5 mais 4/3, por exemplo. Olha lá, olha só. Mais um exemplo só e a gente já... Pessoal, quando você tiver denominadores, que os denominadores são números primos, presta bem atenção. Eu dei 3 dicas. A primeira dica é quando o maior denominador for múltiplos de todos os outros, ele é o MMC. A outra dica, quando você tem duas frações assim, com denominadores diferentes, você não quer calcular MMC, você multiplica os denominadores, está aqui, multiplica também o numerador de uma com o denominador da outra, e multiplica o denominador de uma com o numerador da outra, faz as continhas. Agora, gente, quando você tem frações, soma ou subtração de frações de denominadores, cujos denominadores são primos, ó, o 2 e o 5 e o 3 é primo, então quem que vai ser o MMC? Vai ser o produto deles, faz sem medo, gente. Então, ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3, 30. Faça sem medo. Beleza? Então, agora, se eu alterei de baixo, alterar o de cima. Ó, 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. Mais 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Mais 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 4, 40. Tranquilo, gente? Então o foco aqui, o que foi? Se os denominadores são números primos, já faz o produto deles, é uma MMC. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Agora é só fazer a continha aqui em cima e manter o denominador. Então aqui vai dar, ó, 40 mais 18 dá 58. Vou pôr 60, depois eu tiro. 60 mais 15 dá 75. Tira 2, 73. Ah, não. Então, 73/30. Beleza? Essa foi as dicas de mínimo múltiplo comum. Pessoal, quem está entrando aí, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos Galvão. Ó, você está chegando aqui na live agora. Eu fiz já volume do cilindro. Fiz MMC aqui, 3 exemplos com dicas. E também fiz sistema de equações, tá bom? Olha só. Sistema de equações eu fiz aqui. Sistema possível indeterminado, sistema impossível, tá bom? E sistema possível indeterminado. Beleza? Infelizmente, né? É assim mesmo, a dinâmica da live é assim. Tranquilo? Aí, ó, fiz já MMC, alguém pode pedir aí, seja bem-vindo quem tá chegando, gente. Quer pedir um conteúdo aí? Alguém falou de volume, mas volume de quem? Que letra bonita. Opa, obrigado, cara. Tem que caprichar, né? Ó, caprichar. Olha lá, gente. Tem que caprichar porque o aluno merece, certo? Vamos lá? Pessoal, então peça aí um conteúdo se eu puder ajudar. Eu queria fazer um conteúdo aqui, gente, para falar sobre um pouco de geometria, sabe? Isso aqui, ó. Isso aqui é um bicho papão para galera, ó. Olha só. Você tem duas retas paralelas, ó. Eu queria, na verdade, fazer live disso aqui, cortado por uma transversal. O pessoal tem dificuldade, faz circunferência. Oh, meu Deus do céu, aí é difícil. Volume do prisma, corpo redondo. Não dá para fazer tudo, gente. Ó, eu vou fazer isso aqui, que teve outros alunos lá, inclusive aluno da sala, pediu para eu fazer isso aqui, tá bom, gente? Ó, você tem duas retas paralelas RS cortado por uma transversal T. Mas não é nem conta no caso aqui. É pro pessoal, logaritmo, xadrez, mãe. Jogo da velha. Jogo da velha não, xadrez então, pô. Então, gente,
Olha aqui, o pessoal tem dificuldade para saber aqueles ângulos correspondentes, os ângulos colaterais internos, alternos, beleza? Então aqui, gente, correspondentes. Quais são os ângulos correspondentes? Ó? Ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Depois eu vou pôr alterno interno, colaterais interno, correspondentes. Quem puder me siga aí, tá, gente? Correspondentes. Aí quem falou que a letra tá boa, mas não tá tanto, não. Esse caderno que tem um arame aqui é uma porcaria, né? Então aqui, gigantes, ângulos correspondentes. Olha só. Aqui no caso, gente, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é correspondente a esse. Imagina o seguinte, você tá aqui, ó. Ó, você tá aqui com essa linha, certo? Essas linhas duas são paralelas. Se você pegar aqui, puxar para cima, né? Só para você entender, é a mesma abertura. Então você tem aqui duas retas. Se você pegar esse aqui e girar, vai ser o mesmo ângulo. Porque essas duas retas estão paralelas. Então se você pegar como se fosse uma linha aqui e puxar para cá, esses ângulos vão ser iguaizinhos. Então são ângulos correspondentes. Certo? Pensa o seguinte, é como se fosse um olho, está olhando na mesma direção. Ó. Eles são iguais, os correspondentes. Ó. Então esses daqui também são correspondentes. Esse aqui é correspondente com esse. Esse ângulo aqui, gente, ó, esse ângulo aqui ele é correspondente com esse. Vamos pensar o seguinte, ó, ele está para baixo e para a direita, ó, para baixo e para a direita. Esse ângulo aqui que eu estou fazendo agora, ele está para a esquerda ali, ó, e para cima. Ó. Esquerda para cima, esquerda para cima, são iguais, certo? Derivadas integrais. Cadê o Didic Diego? Didic, eu tenho bastante resoluções integrais e derivadas, viu? Se der uma olhadinha aí, tem bastante exercício. Beleza, gente? Então, ó, ângulos correspondentes. Agora, o que pega mesmo? É os colaterais internos, gente, ó. Depois eu vou falar dos alternos internos. Eu vou falar dos colaterais. Para você identificar colaterais internos. Então essa palavra, gente, a gente tem que pegar a nossa língua portuguesa muito rica e tem que aproveitar internos, colaterais internos. Tem que aproveitar e pegar o nome para poder associar. Certo? Ó. Vamos pensar aqui, ó, essa palavrinha aqui, gente, colaterais. Quando a gente fala que pontos são colineares, que estão na mesma linha, certo? Presta atenção, gente. Esse aqui eu estou ajudando vocês a entender para poder identificar os ângulos aqui, ó. Colaterais internos. E o significa o quê? Mesma. Então, quando a gente fala pontos colineares, estão na mesma linha. Pontos coplanares estão no mesmo plano. Agora, gente, indica mesmo. Laterais indica lateralidade. Lembra lá na quarta série, terceira série, esquerda, direita? Então, ó, significa mesmo. Lateralidade significa esquerda ou direita, certo? E internos. Então, interno, gente, é essa parte aqui que eu costumo ensinar para meus alunos. Ó, internos é essa região aqui, ó. Ó lá. Certo? Então, quais seriam os ângulos colaterais internos? Ó, colaterais é a mesma lateralidade. Então, internamente, seria esses daqui, gente. Ó. Estão do lado esquerdo, ó, colaterais. Mesma lateralidade. Por quê? Porque aqui é esquerdo, aqui é lado esquerdo. Internos estão do lado aqui de dentro. E dentro aqui que eu falo aqui, gente, essa região aqui, ó. Então, quem são colaterais internos? Vou começar a colocar a letra aqui, ó. O A, o B, o C e o D. Olha lá. Os ângulos AB são colaterais internos. O que é mesmo? Mesma lateralidade, ó. Tá do esquerdo, tá esquerdo. E CD também são colaterais internos, porque está nessa região interna aqui. Então, colaterais, mesma lateralidade, ou seja, está do lado direito, internamente, nessa região aqui dentro, beleza? Então, ó, colaterais internos, mesma lateralidade, ou seja, esquerda, direita, internos, nessa região aqui que eu pintei de vermelho, tá? Então, quem são os colaterais internos? A, B e CD, certo? E os colaterais externos?
colaterais externos. O próprio nome diz, gente, externos. Eu não vou entrar nem em exercício, eu quero que vocês, quem está estudando esse conteúdo, que bastante gente pediu para mim, que não consegue identificar esses... Ó, de novo, gente, ó, colaterais, só que agora são externos. Ó, externo é essa parte aqui, gente, ó. Essa parte externa aqui, ó. Certo? Parte externa. Então, o colaterais, mesma lateralidade, só que é externo. Então, aqui, A, B, C, D, E, F, G, H. Certo, gente? Então, ó, são colaterais, mesma lateralidade, só que externos, ó. Está do lado direito, está do lado direito. E para fora, externamente. Colaterais externos, mesma lateralidade, externamente. Certo? Aqui, ó. Colaterais, mesma lateralidade, só que externos, para fora. E aqui, o H e o G. Também, ó. Colaterais, mesma lateralidade, ou seja, esquerda, esquerda, e externos, para fora, ó, externos. Beleza? Agora, outros dois, alternos, internos. Ó, o próprio nome já diz, alternos, alternados, trocados, alternos internos. E eu dou aula, gente, o pessoal tem muita dificuldade nesse número, né? Eu falo para eles desse jeito. Ó, agora, quem que são os ângulos alternados internamente? Lembrando que a parte interna é essa parte aqui em vermelho, tá, gente? Então tá, vamos lá. Quais que são os ângulos alternos internos? Então tá aqui nessa região interna. Alternados, trocados, ou seja, B e D. Olha lá, eles estão nessa parte interna aqui e alternado. Um está para o lado esquerdo, outro lá para o lado direito. Então, alternados, trocados e internamente. Quem que é mais alternos internos? O ângulo C, certo? E o ângulo A. Porque eles estão alternados, estão trocados internamente. Eles têm a mesma medida, certo, gente? Então, os ângulos alternos internos têm a mesma medida. Olha lá, alternos internos têm a mesma medida, beleza? Os colaterais, gente, esses colaterais aqui, externos e internos, eles são suplementares à soma dos ângulos da 180, certo? Ó, porque você pega aqui e pega esse aqui, você completa 180 graus. Então, os colaterais internos e internos são ângulos suplementares à soma da 180. Os alternos internos são trocados, são iguais, ó. Alternados, trocados, internamente. E agora, né? Alternos externos, o próprio nome também já diz, são alternados, trocados, só que externamente, externos. Olha lá. Quais são os alternos externos? Ó, o E e o G, certo? Eles estão trocados, ó, um está do lado direito, outro do lado esquerdo, estão para fora, ó, externamente. O cachorro está latindo aqui, gente. E outro que são alternos externos, o H também é alterno e o F, ó, H e F estão alternados externamente, beleza? Eles também são iguais. Tranquilo, gente? Então, beleza então sobre esse assunto? Travou? Travou de vez. Poxa, que sacanagem, o que aconteceu? Continuou travado, gente? Travou não? Olha lá, alguns estão falando que não travou não. Tá pegando pra mim. O seu tá normal? O meu tá normal aqui, gente. Tá rodando aqui os nomes, ó. A Lili falou, o Sol entrou. Sol, sim. Gente, beleza? Então, esses nomenclaturas aqui, ó. Tá? Colaterais, mesma lateralidade, internos e externos. Talvez é só sair de entrar para voltar. É só sair e entrar. Voltou. Aqui não tá travando para mim, não. Pessoal, vamos mais um conteúdo aí? Alguém quer ver mais um conteúdo aí pra gente encerrar a live? Se vocês puderem, me siga, tá, gente? Eu faço vídeos aí. Eu tô fazendo mais live agora. Alguém quer colocar algum conteúdo aqui só para fechar? Mais um conteúdo aí, se alguém falar.
Triângulos, mas o que no triângulos? O que sobre triângulos? Triângulos tem trigonometria, tem muitas coisas. Teorema de Pitágoras, beleza, vamos lá. Teorema de Pitágoras. Paralelogramo, Bhaskara. Nossa senhora, aí já... Medida de capacidade, semelhança. Olha só, cara, é difícil, hein? Como é que eu vou fazer, gente? Vou fazer o Pitágoras aí, a medida de capacidade, semelhança. Então, vamos lá. Semelhança, vamos ver aqui. Vamos fazer a semelhança. Pegar aqui alguns exemplos. Pegar os exemplos aqui. Para a gente já começar. Certo? C3. Pessoal, os casos de semelhança, ó, medida de capacidade, semelhança, hipotenusa de um triângulo também. Aqui, ó, semelhanças então, né? Não dá para atender, infelizmente, gente. Vocês sabem, né? Não dá para atender todo mundo. Então, semelhança. Semelhança de triângulos. Ó, semelhança de triângulos. O caso aqui tem vários casos, né? Semelhança de triângulo. Tem os casos de semelhança de triângulos. Ó, de triângulo. Quais são os casos de semelhança? Os casos. Os casos de semelhança, gente. Ó, é quando lado, você tem lado, lado e lado, né? Por exemplo, você tem um triângulo aqui. Semelhança de triângulos. Ó, os lados podem ser exatamente iguais ou eles podem ser proporcionais, tá bom? Vamos supor que eu já falo que esses dois triângulos são semelhantes. Então, os lados correspondentes são proporcionais ou iguais, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos supor que esse lado aqui meça 10, né, centímetros ou metros. Aqui meça 15, ou seja, 3 vezes maior. Se aqui, por exemplo, for medir 16. 16 não. Eu vou por medidas aqui, gente, olha só. Eu vou por medidas aqui aleatórias, tá? Só para vocês entenderem. Aqui, ó, 15 não ficou legal esse valor, não. Vou pôr um valor menor aqui. Para ficar bem fácil vocês entenderem. Não vou me enrolar todo aqui, ó. Aqui é 3, aqui é 15. Foi aumentado 3 vezes. Então, ó. Aqui é 4. Olha lá. Aqui é 4. Pegar até o triângulo pitagórico. Aqui é 4, aqui foi aumentado 3 vezes, aqui eu vou aumentar 3 também, 12. Aqui vai ser 5, é o triângulo pitagórico, né, gente? Aqui, vezes 3 vezes. Nossa, aqui é 9, seu cabeçudo. Olha, eu tô lerdo, gente. Aqui é 9. Foi aumentado 3 vezes. Então, lado, 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 certo? 9, aqui é 15. Gente, então o caso lado, lado, lado. Aqui é 9, viu, gente? Ficou mal apagado. Então, o caso de semelhança, esse é o caso lado, lado, lado. Os lados, gente, podem ser iguais ou proporcionais. Aqui, no caso, são proporcionais, ó. Esse lado é 3, esse é 9, então está aumentado 3 vezes. Aqui é 4, aqui é 12, está aumentado 3 vezes, aqui também. Esse é o caso, então, lado, lado, lado. Se você vai para o caso lado, ângulo e lado, olha lá, lado, ângulo e lado. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Lado, ângulo e lado. Olha lá, lado. Olha lá, lado, por exemplo, aqui é 10 centímetros. Aqui é 10 centímetros, lado. Ângulo, 30 graus. 30 graus. Você sempre vai começar. Vai começar por qual? Se você quer saber se é o caso de semelhante lado, ângulo, lado, você tem que olhar primeiro do lado. No caso aqui, você olhou o lado. Na sequência, você já olha o ângulo. Ó, os lados são iguais. Os ângulos são iguais, né? Ou proporcionais. Depois o outro lado. É 17, por exemplo. E aqui 17.
certo? Esses triângulos são semelhantes por qual caso? Pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Lado, ângulo, lado. Por que que aqui não seria o caso ângulo, lado e ângulo? Porque você não tem o outro ângulo. Olha lá, no caso aqui, ó. Por que que você não poderia falar que esses dois triângulos são pelo caso ângulo, lado e ângulo? Porque o caso ângulo, lado e ângulo, você teria que ter dois ângulos. Então, nesse caso aqui, realmente, de fato, é lado, ângulo e lado, certo? E o caso ala, ângulo, lado, ângulo. Aí você tem dois ângulos. Beleza? 3 vezes maior. Isso, 3 vezes maior. Agora aqui, o caso ângulo, lado e ângulo. Olha lá, seria uma coisa dessa aqui, ó. Gente, os ângulos são congruentes e os lados podem ser proporcionais também, tá? Então aqui, ó, vamos supor. Aqui, ó, ângulo, aqui dois triângulos retângulos, certo? Ângulo, lado, 11. 11 também. Né? Pode ser proporcionais também. Aqui vamos supor 45 graus. 45 não, ia dar triângulo isósceles. Vou pôr aqui 40 graus. Lá, 40 graus também. Os lados correspondentes, tá, gente? Os ângulos correspondentes, né? Lógico, os dois triângulos aqui estão no formato certinho. Poderia ser um virado para lá e você tem que identificar os lados correspondentes, né? Por exemplo, aqui, ó. Visivelmente, esse lado aqui é correspondente com esse. Aqui também, esse lado aqui é correspondente com esse. Então, toma cuidado, porque às vezes a figura não está certinha aqui. Aqui está tudo aqui na horizontal, né? Junto com a linha. Tem que observar bastante para você não errar o caso. E depois, gente, então o caso aqui, ó, ângulo, lado e ângulo, ó. Ângulo, lado e ângulo. Caso, ângulo, lado e ângulo. E o outro caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Gente, esse ângulo oposto, ele é oposto a esse lado aqui, tá bom? Aqui, ó, no caso, por que que esse aqui não pode ser ângulo, lado e ângulo? Por que que esse aqui, gente, não pode ser o caso lado, ângulo e ângulo oposto? Porque olha só, você tem o lado, tem o ângulo aqui, e o outro ângulo não é oposto ao lado correspondente aqui, ó. Aqui tem que ser, ó, é esse lado, o ângulo, e o ângulo oposto, gente, esse quando fala o ângulo oposto, ele tem que ser oposto a esse lado aqui da congruência. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Pessoal, quem puder me seguir, tá bom? Professor Marcos aí, ó, me ajuda muito, me anima a fazer live. Eu sei que não vou ficar com muitos inscritos, milhões, essas coisas tudo aí, eu sou bem realista, mas já incentiva, entendeu? Então, aqui, ó, lado, vamos supor aqui, ó, 15 centímetros. 15 centímetros. Ângulo, ângulo, vou pôr aqui 50 graus. Olha lá, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto. Então tem que ser gente, tem que ser esse aqui, ó. Tem que ser o ângulo aqui, porque esse ângulo tem que ser oposto ao lado. Então não adianta nada eu colocar o outro ângulo aqui, porque aí ele não vai ser lado, ângulo, não vai ser ângulo, lado, não vai ser lado, ângulo oposto. Vou falar bem com calma, gente. Olha só. Esse caso lado, ângulo oposto tem que ser na sequência, ó, lado, ângulo, e esse ângulo aqui, eu vou até fazer de vermelho, ó. Ele tem que ser oposto, eu vou chutar aqui 80 graus, tá? Ele tem que ser oposto ao lado. Olha lá, 80 graus. Ó, ele tem que ser oposto ao lado. Então, ó, vamos supor se eu colocasse um ângulo aqui. Ele não seria esse caso aqui, lado, ângulo oposto. Se eu colocasse um ângulo aqui, seria o caso ângulo, lado e ângulo. Beleza? Então, toma cuidado para não confundir. Olha isso aqui, ó. Ângulo, lado e ângulo. Certo? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo oposto ao lado. Beleza, gente?
Pessoal, então eu vou parar por aqui, beleza? Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho vocês aí. Então a gente trabalhou semelhança um pouquinho de triângulos, né? Essas duas retas paralelas aí, paralelismo, né? Esses nomes colaterais internos e externos. Trabalhamos aqui também, ó, virando aqui para vocês verem, ó, volume do cilindro, MMC, as dicas de MMC, ó, quando o maior denominador é múltiplo dos outros, ele vai ser o MMC. Trabalhamos a regrinha aqui para não calcular MMC. E quando os denominadores são todos primos, vai ser o produto deles. E depois ainda trabalhamos sistema de equações. Olha lá, sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, tá bom? Ó, sistemas aqui, ó, sistema possível indeterminado, sistema possível indeterminado, infinitas soluções, e sistema impossível, tá bom? Então, gente, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco aí. Obrigado de nada, gente. Obrigado a vocês aí por acompanhar, né? Ceder o tempo de vocês aí numa plataforma que geralmente é uma plataforma para as pessoas se divertirem, dar risada, e vocês estão aí parados, focados na matemática. Isso aí é muito difícil, tá? Se sintam privilegiados, viu? Vocês são especiais, né? Porque parar no TikTok e ver uma live de matemática é para quem realmente quer aprender. Então, vocês que estão de parabéns, beleza? Então, quem puder me seguir, me segue. Tem vários conteúdos, tá, gente? Se tiver um tempinho aí, dá uma olhadinha, tem muito conteúdo aí. Eu coloco diversificado. Tem conteúdo até para quem está fazendo engenharia integral derivada. Tranquilo? Gente, então obrigado aí de coração mesmo. E valeu, gente. Até a próxima. Valeu!